Vai pra lá. Iluminador! Foi. Vamos fazer um toque aqui só pra ver se tá pegando legal tudo. Rapaz. Quer ver, ó? Aí, não tava? Eu quero. Já, viu? Para o ritmo de Angola, a gente faz o ritmo tradicional. Angola, São Bento pequeno e São Bento grande. Mete o repicado aí sem pena e sem dó. Tá vendo? Ó.
Comeração. Eu me lembro desse. Eu tenho como seu cabelo é feio, faço assim eu corto. Me ajuda aqui, mulher. Cadê? Vai lá. Maquiagem. Tá gravando não, vou usar agora. Meu nome é Flávio Franco e estamos autorizando os nossos toques que a gente gravou nesse momento para uso de trabalhos em comunidades sem fins lucrativos. Somos da Fundação Arte Brasil Capoeira, alunos do Mestre Piau, Fundação Arte Brasil do Ceará, do Mestre Pedro. Nós conduzimos os toques, professor Arilton, instrutor Marcelo, Cláudia e Rainara, que são alunos também do grupo. Obrigado. Depois, se você quiser, tem toque, possivelmente. Rodar, tá gravando, ó. Ih, meu filho. A gente vai fazer um projeto lá no JC chamado Odara, com mulheres negras. Cadê aquela mochila que o menino falou que ia dar, que era pra gente, que era assim? Faz 3 meses que eu tô esperando a minha mochila. Ele não fez. Chocolate. Eu não quero meu chocolate, né? Chocolate amargo. Eu gosto. E amargo abaixo da vida. Martim. Oi. Uhum. Rapaz, olha. Calma assim. Tchau. Cadê o pai de Lima? Ali tá deitado. E o pudim? Tá dormindo. Ah, não, o que faz é longe, né? Ah, não foi que ele foi? Foi não. Foi nada.
Vai dormir, mãe? Ô moço. Ei, gatão! A outra pessoa tá acabando de subir. Vai, pô, passa. Olha, Sérgio, tá sendo filmado, pô. Dando zoom agora. Não estiver gravando, você tem que fazer o máximo de silêncio. Você aperta e segura, né? Isso aqui tem que dar certo.
Meu pai saía. Aí quando eu fui crescendo, acompanhei ele pro roçado, trabalhando. Tinha um bocado de criação, cabra para dar leite os pequenos, que nesse tempo não existia leite para comprar para dar. Tinha que ser uma criação amarrada no pé do pau. Ganhar as capoeiras tirando verde de ramo para botar para eles comerem. Aquele balseiro que não estava para fora, queimava. E aí foi o tempo que a idade de trabalhar, puxar, enxada, fui trabalhar mais meu pai. E aí me criei desse jeito. Mas aí, isso eu tenho que o senhor era um menino, nós chamamos lá de menino danado, menino que não se aquieta de jeito nenhum. O senhor era algum menino, chegou a ser assim ou era aquele menino Todo quietinho? mundo achava que eu era muito quieto. Às vezes nós estávamos assim, uma de nós assim. Por que é que o Tico não se diverte, não conversa, não grita que nem nós e tal? Meu jeito era esse. Toda a vida foi isso. Eu sou meio enxerido. Eu É mexerido, né? Eu sou danado. Quando estava na idade que eu estava, os meus companheiros fumavam cigarro, tomavam uma pinga, e eu nunca no mundo fumei, nunca no mundo bebi. Eu não sei que gostei em cachaça. Tá. Olha, a pergunta se o senhor responde se o senhor quiser, que eu sou meio enxerido, como eu falei, né? Não é meio xerido, né? É. O seu jeito não nega, não. É de gente xerido mesmo. Seu Tico, ó, mas não fica com vergonha que a namorada tá aqui do lado, não. O senhor namorou muito quando era Não, novo? Não teve tempo, Oh, meu não. Deus. Mas por quê? Não, porque não. Era a vida naquela época, né? Namorava pouco, casava Pouco, era. Oh, rapaz. Essa daí eu ia na casa dela quando formamos amizade, de 15 em 15 dias que eu ia lá na casa dele. E não era longe, lá na torre que eu lá, vocês até andaram lá. É lá que ela morava. Só eu lá de 15 dias. Quando dava 8 horas, eu capava o gato e ia embora. Era um homem medroso, menino medroso? Não, tinha muito medo assim de andar no escuro? Tinha nada, não. Tanto de tempo pequeno como de corajoso. Né? Então você percebe que o senhor, né, tem uma grande história para se contar, né? Eu estava aqui conversando um pouquinho com o senhor, né? Que eu conhecia com quem é que eu estava conversando, né? Exato. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Só para o menino pegar aqui o eixo da conversa. Eu também, eu já fui danado, eu brigava que só um azedo na escola. Aí eu já dei trabalho, brigava mesmo. A única coisa que de trabalho meus pais e minha mãe que eu não dei foi de roubar, graças a meu poder. Mas de brigar, até querer dar na professora, eu fazia. Né? Eu mudei depois que eu cresci. Né? Mas aí trabalhando, namorei que são azedo. Né? Então, depois que eu perguntei. Né? É meio perverso você. Meio traquino mesmo, mas só agora que eu comecei a ficar mais velho, tô com meus 31 anos, que eu passei a perceber que o negócio, né? Não era daquele não jeito, era daquele né? jeito, não. É por isso que agora eu tô metido a um homem direito, um homem quieto, né? E agora, porque tem que ser. Por aqui, lá no seu lugar, ninguém não sabe, né? Não, mas aí o meu companheiro tá aqui, pode até dizer. Se você quiser mentir, ele pode. Brincadeira, eu tô com brincadeira. Não, mas eu não tava sabendo do senhor, tenho que dizer de mim pro senhor também, né? Né? E aí, né? Graças a Deus, hoje eu trabalho com a prefeitura lá do município, né? Eu moro numa comunidade que só tem negro, cheio de negro lá, né? Negro e negra. Né? E aí nós chamamos de quilombo onde a gente mora, né? Então chamamos de comunidade quilombola de Conceição das Crioulas. Fica lá no sertão vai seco de Pernambuco. Né? Então, isso é um pouquinho de mim, para o senhor até saber com quem é que o senhor tá conversando. Tá? Agora, né, nós já estamos mais conhecendo, o senhor já conhece esse rapazinho aqui, né? Ele vai direcionando umas perguntas para o senhor, né? E aí o senhor vai respondendo, vamos conversando e tudo mais, e quando não lembrar, o senhor, né, pode ter calma para lembrar e tal. E se não lembrar, não tem problema. É muito que eu não me lembro. 89 anos é muito chão. 89 anos, né, seu Tico? 89 anos, tô dentro dos 90. Seu Tico, o que o senhor sabe sobre aqueles potes encontrados aqui na comunidade, debaixo da terra? Rapaz, aquilo, quando eu fui, posso dizer assim, quando eu fui gente, que eu peguei andar por acolá, eu vi aquilo, eu não sei o que é que significava aquilo. Não sei. Aí o que era que as pessoas mais antigas diziam, que moravam mais? Eles diziam que antigamente, que eu não sei se era, eles falavam que não tinha cemitério nesse tempo. Você morria, enterrar em qualquer canto, então tinha deles que enterrar dentro daqueles potes.
Então, se depois que vocês saíram, eu me lembrei naquele dia. Uma história que os amigos contavam pra gente, quando o velhinho ficava muito velho, enterrava, botar ele daquele pote, tá lá dentro das matas. Aí todo dia e botava um trecho na boca do pote. Aí um dia, de manhãzinha, meio-dia, noite, ia deixar o comezinho dele. Ele disse que ele ficava engrelado pra cima, arrechado, nem um passarinho quando tá no ninho, carrega o comer pro bico deles. Diz que era assim, eu não sei se era. Aí disse que tinha uma senhora, né, seu Tico, que já contava essa história, que contava, aquela senhora que morava ali perto da igreja. Perto da igreja. A finada, a Maria Sale, Isso. Ela contava uma história sobre isso, não era, seu Tico? contava. Que era que ela contava, seu Tico? Como é que ela contava? Rapaz, ela contava que no tempo deles, hoje a coisa que existia hoje, lá naquele tempo não existia. Era totalmente diferente. Ela contava tanta coisa pra gente que eu já nem me lembro mais o que ela contava. Mas que ela contava muita coisa. E ela disse que lá no sertão dela, quando ela vinha pra cá, achava muito bonito por aqui, havia árvore verde, e lá no sertão dela não tinha. E aí foi contar essas coisas pra gente. Lá a vida não era muito fácil. Aí ela falava essa mesma história, era que o pessoal falava. morria, aí enterrava os Era, diz que não corpos. tinha cemitério, Aí não. ela falava se era índio ou se era negro. Não, ela não falava isso. Agora, depois de tudo, é que os avôs contaram que aqui tinha sido, como eu contei naquele dia, uma terra de caboclo, de índio. Quer dizer que os avôs do senhor afirmavam isso. Conversavam isso. É. Do tempo deles para trás, eles conversavam isso, que viu falar nisso aí. Por sinal, aqui, foi como eu falei naquele dia, era mato. Aqui, né? Era mato, tudo era mato. Meu avô morava aqui em cima, aí mora os Quílicos, você sabe onde é os Quílicos. Pra lá era mata, pra cá mata, pra lá era mata. Foi como eu falei, que meu pai morava bem ali, onde é a casa do Zé Soares, e ele acabou de se criar na casa do sogro dele. Ele ia pra lá trabalhar mais os cunhados dele. Quando chegou a época dele, rapaz, namorou com a minha mãe, que era filha do finado Soares. Aí ele pediu ela casamento, ele disse, o nome dele era Manuel Ferreira Lima, mas por apelido Manduca. É por isso que chamo eu Tico Manduca, é por isso. Então ele disse, Manduca, vá fazer a casa. Mostrou o canto lá. A madeira é encostada, a madeira é encostada, tira toda a madeira, linha, as forquilhas, tudo tirado lá. Aí ele fez a olaria de teia. E lá onde era essa baixa do finado Osório, que hoje é do Zezé Mariano, por aqui todo mundo só fazia teia lá, que é a olaria de teia lá. Teia lá, carregava a lenha daqui, queimava lá. E tinha uma mangueira velha que não produzia mais nada, derribava, ajudava a queimar. E foi assim. Por sinal, como eu falei, o finado Chico, meu compadre e primo, foi quem surgiu aquele salão, foi ele, e o finado Raimundo Agostinho, através dos conhecimentos dele em Baturité, era muito grande. Aí formaram esse negócio para fazer aquele salão lá. E eles foram trabalhar no tijolo. Aí tinha muita água aí. O barro era meio difícil, mas a água era fácil. Tinha uma xerém de pedra medonha, mas fizeram muito tijolo aí. Aí foram, nós, cada um tinha animal, nós ia por mato. Cada um com seu animal, tirar a carga de lenha para encostar para queimar o tijolo aí. Foi uma trabalhada, né, seu Trabalhar Tico? medonho. Foi, seu Tico, obrigado ao senhor por essa resposta que o senhor deu pra gente. Aí, seu Tico, a família do senhor, aqui é a família maior Soares, né? Soares, Soares, Manduca. E lá, nesse tempo que eu conheci isso aqui, e crianças não reparam nada, não conhecem nada, mas peguei crescendo, e meus pais contaram que só tinha 2 famílias.
Era Soares aqui e Juliano para lá. Encostado o Leandro. Essas 3 famílias. E mais nada. As casas eram longe umas das outras. E hoje cresceu do jeito que está. A família foi crescendo, casando uns com os outros. Ou deles traziam lá de fora, ficava aqui. Hoje as casas é em cima umas das outras. Não tinha cajueiro, não tinha bananeira, só tinha mesmo mangueira. E nem era muito que nem é hoje. Era desse jeito. Aí, seu Tico, o senhor sabe dizer como foi que essas famílias chegaram aqui? A família Soares? Ra- Tem alguma história nesse sentido? Tem? Rapaz, eu não sei eu não tenho ideia de sair não. Não tenho ideia de sair. Eu conheci meu avô aqui, que era o finado Manuel Soares, mas a minha avó, a casa dele, só quem tinha uma casa de tijolo era ele aí. Tudo era taipazinho. Ele tinha a casa de tijolo Quer dizer dele, que- era grande, tinha um quarto encostadinho, ele era um devoto, tinha o quarto da adoração dele, rezava muito. Quando ele era muito conhecido dos padres lá em Baturité, quando ele queria celebrar uma missa aqui na casa dele, ele contatava lá com o padre para tal domingo, e o meu avô toda vida ele possuía o cavalo de sela dele. Então se ele mandava uma pessoa ir buscar o padre no cavalo. E quem ia buscar tinha que vir de pés, mas ele. O padre é meio medroso, andava devagarinho, né? Aí dava certo. Quando terminava, tinha que já era outra pessoa que ia deixar ele lá, o padre, e voltar com o cavalo. Aí se voltava a cavalo. Porque outro transporte não tinha. O padre não andava em burro, somente em cavalo. Somente em cavalo. Porque achava que o cavalo era mais manso, mais acomodado, né? Tinha medo de cair. Seu E Tico, assim. a gente agradece também o senhor por essas suas respostas, que graças a Deus o senhor é uma pessoa que está muito lúcida, né? E dá para perceber também que o senhor é uma pessoa que conta a história e o senhor é uma pessoa muito feliz, né? A graça de Deus. É. Seu Tico, a gente queria também fazer uma outra pergunta ao senhor, que a gente também já fez, né? Agora, para ficar registrado, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho como é que eram os papangu naquele tempo. Os antigos reisados, né? Nós falamos naquele dia. Isso. Mas, rapaz, o mundo está crescendo hoje de tudo por tudo. Os papangu hoje somos nós. Os caretos, os papangu somos nós. E como era Mas era assim. Ele contatava aquela noite, era 8 noites de papangu, para chegar o dia de Reis. O dia de Reis era a festa deles. Tudo enquanto eles adquiriam naquela noite, vinham para, vamos dizer assim, eles iam para a minha casa, outro dia, outra pessoa contatava para outra e eles vinham. Eles vinham com aquela arrumação dele, tanto da folha de bananeira em riba de um animal, e o boi velho em cima, e as coisas que eles lutavam, era tudo vinha dentro dos animais, nas carnes dos animais. E aí, quando chegava, ele não chegava perto não, ficava lá por acolá. Ficava por acolá com a luzinha acesa, uma lamparinha enfiada numa vara, e lá ficavam lá. E lá eles se arrumaram. Eles tinham uma roupa velha mais fedorenta, feia de olha, mascara daquelas capas de coqueiro que tem, daqueles eles faziam mascara. Ainda faziam um chifre assim pra cima aí. E lá fazia mascara, fazia o buraco dos olhos, arrodeava de carvão, placa preta, a boca, os olhos, nariz, e o mais, ninguém não via a cara deles. Aí eles vinham, aí o dono da casa fechava a porta. E daí eles chegavam, pegavam cantando, abre a porta meu padrinho, abre a porta meu padrinho. Aí a pessoa deixava demorar, porque eles já estavam tudo para o terreno, sapateando, e aquela arrumação toda, e um cabo num fole velho, que nesse tempo chamava concertina, hoje é sanfona, né? Nesse tempo era concertina, puxando a bicha velha, a velha numa rabeca, reco, era uma animação medonha.
Aí ele chegava e que tudo queria dar a mão para o dono da casa. Ele pedia licença para botar o boi, que era o primeiro coisa, era o boi. Ele, pode botar. Meu padrinho, ele é valente. Ele, mas vocês não sabem lutar com ele? Não sabe, nós sabemos. Ele não chifra ninguém, não. Aí, quando terminava o boi, lá que vinha uma tal de burrinha. Feito uma cabeça de pau, moda a cabeça de um animal. E aqui amarrado na cintura, lá que vinha ele, a bicha dançando aí. Quando acabava ela ia arrodeando o povo, ficava tudo assim. O pessoal que estava apreciando a brincadeira, ele ficava assim, ele saía arrodeando o povo, fazendo roda, até que terminava a brincadeira. Quando acabava dali, era um tal de Passo da Ema. Aí eu ficava debaixo de uma ruma de folha de bananeira. Eu passo da Ema, e aquela arrumação deles todo. Quando acabava dali, era as damas. Aqui vinha os homens, vestidos de mulher, chapéu todo cheio de tira, assim, aquelas papel de enfeite, o vento carregando, e com lenço velho debaixo do braço. Quando começa a tocar, elas iam dançar, e aqui lá escolhia uma pessoa que via que tinha mais condições, rebolava um lenço. Rebolava um lenço para um, para outro, para botar uma moeda dentro. Dinheiro. Aí, quando era no fim, aí juntava tudo, no cavalo, tinha um tal de cavalo rei também. Quando pegava a mão do cabo, o cavalo deitava no chão, gemia como todo, gemia. Meu padrinho, ele só solta quando era giral, uma de um lado, outra de outro. Era rapadura. Aí aquela rapadura, ele botava uma de um lado, botava outra do outro. Meu padrinho ainda não solta não, só vai com mais duas mechas. E aí não tem mais não, tem, e aí era desse jeito. Aí juntava aquele tudinho, aquela bagaceira tudo, era rapadura, dor de farinha, era uma barra de sabão, tudo, aí juntava tudo, era o dinheirinho. Quando no dia do dia de Reis, fazia a festa, chamava todo mundo, aquele pessoal que tinha cooperado, quem quisesse ir, era para ir, quem não for também não queria dizer nada. E marcava um canto certo, uma casa certa para fazer aquela brincadeira. Dançavam até a meio-dia. Aquelas coisinhas que aí juntavam, vendiam para comprar a moça, alimento, aquelas coisas todas. Eles precisavam. Era uma festa, né? Era uma festa. E era desse jeito. Pois é, seu Tico, a gente agradece o senhor mais essa resposta que o senhor deu pra gente, né? É a história, né? A vida, né? É. O senhor tá Exato. contando a vida, né? É. Aí, seu Tico, a gente queria que o senhor falasse para nós mais uma vez, né? O senhor já falou pra gente, naquela vez que a gente teve aqui. O senhor falasse pra gente um pouquinho sobre as secas que já atingiram aqui o nosso Evaristo. Sobre o quê? As secas. A seca, né? Isso. Exatamente. Sobre isso aí, eu só entendo mais do 58 para cá, porque até o 32, que aqui houve uma lamberagem, mas no sertão foi seco. Esse tio meu que eu falei ontem, que ele tomava de conta do terreno do finado do meu avô, lá no Bico da Arara, lá ele comprava, porque muito ruim, o povo vendia aquelas criações a ele, uma ovelha, um carneiro velho, um bode velho, e ele trazia para cortar aqui no alpendre do pai dele, que era o finado meu avô. Aí vendia muito baratinho aquilo, e aquele refrigério, o povo ia passando com aquilo, dava um dia de serviço, o dinheiro era muito pouco, mas as coisas eram muito baratas, dava para sobreviver. E era desse jeito. Uns mais baixos, outros mais altos, os mais assim, que tinham mais condições, e ajudavam os menores, e assim ainda. Aí a seca que eu conheci mais, que eu trabalhei dentro dela, foi em 58, eu trabalhei no campo. Nunca no mundo eu tinha trabalhado fora, nunca. Aí o senhor foi trabalhar Trabalhei. na Oiticica, foi? Na Oiticica, lá no campo acolá dos Galdinhos, acolá.
Ainda estava deu uma semana que eu ia mais lá no Sanharão. Eu tinha, uma das minhas meninas era de 58, ela é pequenininha. Aí, quando nós fazíamos uma empeleitada para encher aquelas máquinas, carregar elas, nós empeleitávamos. 10h30, nós terminava. Aí, a gente comia o que a gente levava. Aí, prontão despachado. Aí, nós saímos da colar. Meu roçadeiro aqui no jardim. Eu vinha trabalhar lá. Chegava em casa 6 horas. E tudo baqueado, batido. Aí, como era novo, não sentia tanto. Mas o povo mais velho era um sofrimento mesmo. E era o jeito que tinha de trabalhar. Até que eu ainda colhia ainda uns 2 sacos de milho e uma lata de feijão dessas querosene. E eu levantei uma mandioquinha lá, depois de tudo, ainda apanhei um bocado de baju de fava, e a mandioca ficou lá. Quando foi no verão, eu dei desmoitação nela, botei fogo, aí ela subiu, cortei com tudo. Ela subiu, aí no fim do ano deu farinha. Arranquei. Aí, lá tinha um aviamento lá. Seu tio, depois dessa seca de 58, teve alguma outra seca grande? Não, teve não. Aí foi água, né? Aí foi água, rapaz. Foi água. Aí, mas quando batia água, o povo era tudo correndo, os roçados, tudo animado, e era assim. Você tinha que faltava vida água aqui? Faltava água? Não. Não faltou não. Tanto era Franca lá onde eu falei, lá na Baixa do Zezé, que é hoje, esse tempo era do Osório Julião, lá tinha muita água. Aonde cavava, por sinal, quando eu fiz a minha casa ali, abaixo da estrada aí, aonde eu cavava o barreiro para fazer a telha, no outro dia estava vindo e cavava o barro para aguar, no outro dia estava vindo só prestava para trabalhar se esgotasse. Tanta água tinha. Mesmo assim. Tinha uma cacimba grande e d'água animal, lavar animal, o povo carrega água para porco, lavar porco, a chiqueira e tudo. E tinha a de beber. Então, se nessa cacimba grande que tinha, morreu uma filha do finado Joaquim Lucas, irmão do meu sogro. Ela se abestalhou-se, uma de amizade de um velho, um rapaz que ela tinha amizade a ele. O rapaz não quis mais ela. A casa foi com ele, ela se abestalhou-se, um dia pulou dentro da cacimba, morreu afogada. Tiraram ela já morta de dentro. Aí botaram uma cruz velha preta lá encostada. Nesse tempo eu estava morando lá na casa do finado meu, lá na torre, lá naquela antena, na rádio. Aí ele foi pro sertão trabalhar num terreno do finado Pedro Lopes, que tinha chamado ele para trabalhar, morar mais. Ele veio pedir a mim para eu fechar a minha casa e ficar lá dentro da casa dele. Eu vinha buscar de madrugada, só tinha água aí, no Zezé, Mariana, onde é hoje. Eu encangaia o animal e ia buscar. Quando eu chegava lá, negócio 3h30, 4 horas, quando era tempo de lua, de longe eu via a cruz, velho, preta lá. Você não tem medo não, se lembra da finada Valquíria que morreu? Eu não tenho nada, se morreu, acabou, não tem nada. Graças a Deus, nunca vi nada. Só uma outra curiosidade pra gente encerrar. Você tem que esse campo que fizeram lá na 85, que o senhor trabalhou na seca de 58, esse campo era pra quê? Era pra... O campo? O campo era pra... Rapaz, era chamar o campo, era até onde foi um terreno de mandioca desses galdinos. Fizeram esse campo porque estavam esperando abaixar um avião lá, aquele tal de helicóptero. Até que ele ainda baixou um bocado de vez lá. Um dia nós estávamos lá, todo mundo deixou o trabalho de mão, ele baixou, fez roda, baixou.
Ixi, mas o povo foi uma animação, nunca tinha visto, né? Correram todo mundo. Aí com o olho na estrada, vendo na hora o apontador chegar e nós ficava tá. Aí, se estivesse trabalhando, ele não apontava o dia, não. E o que era que vinha no avião? Hum? Eles vinham de quê? Era o exército, era... Rapaz, acho que era só pra conhecer como era, como não era. Não vinha nada dele, não. Só os que dirigiam dentro mesmo. Aí Mas era do governo? era do governo, sim. Aí formaram esse campo para isso, a fim disso mesmo. Que já estavam sabendo que esse avião vinha para ir, ainda baixou um bocado dele lá. Daqui mesmo não tinha essas fronteiras. Quando lá, daí, aquela zoada dele, baixando, quando esse sapragado estava lá. Não tinha isso, aí o campo direitinho. É assim. Pois tá bom, seu Tico. A gente queria agradecer o senhor. O senhor tem Então fazendo ali um café por ali. mais né? essa vez, né? Pois é. Pois é. O que eu conto foi isso, Delvane. Só o que eu sei foi disso mesmo. Aí, seu Tico, o menino está informando aqui, essas informações que o senhor está colocando para nós, né? Para gente acreditar. Agora, tudo que o senhor está falando é uma história que o senhor viveu, não é isso? Aí agora a pergunta para o senhor é se o senhor autoriza essas imagens que estão sendo gravadas do senhor, que o senhor está falando agora. Não, pode ser, pode se o ser. senhor autoriza a ser publicada num vídeo, num DVD da comunidade. Pode ser. Seria Pode bom, ser. né? É. Eu tô contando porque vi, contei Viveu. porque uma parte eu participei, aí tem medo de contar pra quê, né? É verdade. Pois, seu Tico, muito A obrigado. verdade, não mais que é verdade, né? Muito mais que é verdade. Pois, seu Tico, muitíssimo obrigado mais uma vez. Não, senhor. estamos fazendo um café, Delvane. Pois tá bom, a gente vai. Vamos sabancando por Eu aí. pedi pra cancelar o café ali, seu tio. Foi. É o quê? Pedi pra cancelar o café ali. É, tá bom. Brincar, a gente dá uma boneca ré, uma coisa, uma boneca de pano. Naquele tempo não tinha negócio de comprar bebê, essas coisas não. Era só uma bonequinha ré de pano mesmo. Mas aqui era melhor do que agora ou era mais ruim? A senhora sempre nasceu e se criou aqui? Foi, nasci e me criei Aí é- aqui. Aí aqui era melhor? Ou era melhor quando você era menininha ou ela ficou melhor agora quando puxa essa tá mais velho um pouquinho? Quando a gente é criança, né, tudo pra gente tá bom. E a gente achava bom naquele tempo. Que a gente- Como era na época, a senhora era nova? Como era assim aquela brincadeira de quando tá na idade dessas meninas, tudo aí? Como era a brincadeira? Tinha, não? Brincadeirinha de roda, essas coisas, contar, dizer adivinhação. Chegaram a brincar de cair no poço? Ou a senhora não conhece? Isso aí eu já vi, depois eu já grande. Já, Foi. era bom. Era bom. Né? A senhora era, como é que diz? Tinha muita novena naquela época? Você lembra Tinha, da novena? Como que era a tinha. novena? As novenas pra gente era muito animado. Era- Era a saída que a gente tinha. A gente só saía se fosse um dia pra missa na companhia da mãe ou da avó. A missa lá no Baturité, lá naquela igreja matriz. A gente ia pra lá tudo a pé. Isso. Tinha folia naquela. Quando é novo, tinha muita folia, muita zoada quando vinha brincando ou não? Tinha. A gente vinha conversando, ria, sendo importante a viagem. Pra gente era uma animação. Nem cansava. Cansava não. Agora se fosse hoje. Pra ver como vocês são mole, né? Aí de pé daqui de Baturité você nem quer ir. E os casamentos, tinha casamento e ia ser lá também. A dia dos casamentos era uma festa. A noiva, o pessoal levava era uma carga de baú num jumento, num burro. 2 baús cheios de roupa de povo, dos acompanhantes. Sempre as mulheres, né? Os homens não. As mulheres levavam roupa para trocar lá e chegava lá, se arrumava tudo. Quando vinha de lá para cá, a noiva tirava o arrumamento. Quando chegava aqui perto da casa da família, ela ia lá numa casa vizinha, se arrumava de novo para poder se apresentar em casa.
arrumado. Você não hoje trazia dos braços, a mão vestida, pra não se sujar. Era muito ruim para subir com aquela roupão, subir essa ladeira no sol quente. Acontecia que quando o casamento era tarde, subia de noite. Tá, dona aí, olha, obrigado, né? Que eu tava só se metendo na conversa dele, né? Mas brigadão, né? Aí agora você vai ficar conversando com esse rapaz aqui, né? E aí, o assunto aí de vocês, espero que seja muito bom, que passem com o meu, e depois a gente conversa mais. Tá certo. Dona Naide, já foi feita essa pergunta para algumas pessoas e para a senhora já também. Vamos refazendo novamente. Dona Naide, a senhora sabe alguma coisa, por exemplo, por que o nome aqui de Evaristo? A senhora lembra de alguma coisa que os pais da senhora falavam, alguma coisa nesse sentido? Não, isso não soube o nome do lugar. A gente nunca procurou se informar de ninguém, né? Dos mais velhos, por que recebeu esse nome. Isso aí a gente não tem ideia nenhuma. Os pais da senhora, os avós da senhora já eram nascidos aqui? Eram. Eles não comentavam nada a respeito desse nome, por que Serra do Evaristo? Não, nunca ninguém comentou sobre isso, não. Como era o nome deles? Seus pais. Os meus pais. Fala logo dos meus avós, que eram os mais velhos. Era o João Julião e o Francisco Julião. Eram irmãos. O pai do meu pai e o pai da minha mãe eram irmãos. Aí eles sempre moraram aqui, foi, Dona Naide? Sempre moraram aqui. E essa prosa que dizem que o Evaristo é feito por 5 famílias somente, procede? Acho que o mais velho sim, né? Porque tinha a família aqui do meu avô, do meu sogro aqui, que era o... Hoje eu chamei de os Leandro, mas antigamente se chamava os Mendes. Que não era bem Mendes porque a mãe do meu marido, ela já veio lá das extremas colar de Bananeira, para colar. Acho que mais era o Leandro mesmo, que era o avô do meu marido, que morava ali, nessa dita casa que hoje renovaram ali. Hoje é uma casa nova, mas ali era um casarão que lutava como trabalhador nesse tempo. Aí chamava-se a família do Leandro e a família do Julião, que era ali mesmo, ali mais embaixo não tem aquele arruazinho de casa, o Julião. Aí lá para dentro tinha os Soares. E o que mais? Lá para cima tinha os Castelos. Só? Também são... Ah, falei os 5? Os Venâncios. Sim, os Venâncios aí também. Também é família bem antiga, né, Dona Naide? E os Bento. Aí o povo se casou entre as famílias, hoje é tudo uma família só. Tudo é uma família só. Está, Dona Naide. Aí, Dona Naide, a senhora andou falando um pouquinho já dos casamentos, como é que era, as festas. Dona Naide, como era que acontecia as festas religiosas aqui na comunidade? As festas religiosas do meu tempo que eu conheci, toda a vida do meu conhecimento, eram as novenas de São João, que sempre era muito animado na festa de São João. E tinha também Nossa Senhora da Conceição, que no começo era tudo mais lá para lá onde a gente chamava os Soares. Aí depois o pessoal mais velho lá faltaram, aí o pessoal mais de cá levaram em frente. A Senhora da Conceição e São João
São João passou, depois passou lá para a igreja. Foi o tempo que fizeram essa. Antes não era nem uma igreja, era um salão capela. Aí passou essas novenas para lá. Lá funcionava uma escolinha e Uma funcionava escolinha, era. a parte religiosa. É. Antes da capela surgir, o São João, as novenas eram feitas aonde? Na casa. A senhora lembra o nome da casa, dona Ida, das pessoas, da família? Era na casa de quem? Da pessoa? Chamava-se, como eu já falei, ela começou aqui, começou lá dentro, lá no estuário, onde era chamava não sei qual era o nome dele mesmo, mas pelo tempo que eu conheci ele, chamava-se o Bié. Na Bié e a Zefinha Soares. Aí depois que eles ficaram mais velhos, passou-se para cá, para a casa da Dita Rezadeira, que era a Maria Feliciana. A Dita Rezadeira. Aí depois que fizeram o Salão Capela, aí transferiram tudo para lá. A senhora lembra o ano que foi feito o Capela. Salão Capela? Agora sair de ano eu não tenho guardado não. É de uns tempos pra cá já, né? Foi. Depois da senhora casada. Foi. Aí, dona Ida, quando naquela época não tinha estrada, né? A Tinha senhora não. falou um pouco do casamento, Oh. como é que era. Aí, dona Ida, quando uma pessoa, como é que era a relação da comunidade, por exemplo, com os padres na paróquia? Eles vinham pra cá, como é que eles vinham pra cá? Eles vinham a pé? Quando era pra morrer uma pessoa, como é que era feito? Eles vinham a cavalo. Aí dava um sangue. Arranjavam um cavalo e buscar ele e faz aqui a assistência ao doente, tudo aí. Pronto, também aquilo era só aquela vermelha. E quando é que começou a ter padre mesmo aqui na paróquia? Na capela? Aqui, depois que foi feita essa salão capela, como eu já falei, que antes era salão que funcionava a escola e tudo lá. Aí veio uma vez por mês, não é nem todo mês que o padre vinha celebrar aí. Agora que antes da capela, essa dita casa nossa aqui, que já foi uma casa também, que já foi feita outra, que ela era de taipa. Aqui, esse terreirão aqui era era um canto onde o pessoal rezava umas missas, fazia umas quermessas, era muito animado. A quermesse era feita com lampião, né, dona Ida? Eles traziam um motor, né? Um motor, a bateria. E nessas quermesses dançava o São Gonçalo aqui? Não, aqui não dançava o São Gonçalo, não. Havia o São Gonçalo, mas era mais pro outros cantos, por aí. Vamos esperar só um pouquinho, ó. Vou colocar aí a câmera. Eu disse a senhora que a fala a gente botava dentro dessa bichinha. Aí a bichinha tá acabando, eu tenho que botar outra. Aí a senhora espera um pouquinho. Pois é. Da engenharia nos de hoje, né? Sim.